Cadê aqueles que são gratos pelo amor dele aqui nesse lugar? Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom? Bom, é o seguinte, fazia algum tempo já que eu não postava devocionais, mas eu sempre faço minhas devocionais diárias. E um tema que me chama muita atenção nesses dias que eu estava lendo é um tema que é bem atual, porém já acontecia antigamente. E tem como base aqui no texto de Atos 10:34. Fala assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Se nós pararmos para prestarmos atenção, em todos os tempos sempre houveram pessoas que foram intolerantes, foram preconceituosas e não conseguiam aceitar pessoas que fossem de cor, raça diferente das suas. Infelizmente, isso tem acontecido também no nosso mundo de hoje. Um exemplo bem claro e não tão antigo, um pouco mais atual do que no tempo de Cristo, é o exemplo de Hitler. Ele era da raça ariana e queria que só sua raça prevalecesse. E o que ele fez? Matou milhões de judeus. Antes de você continuar a assistir esse vídeo, seria bom que você desse uma lida no capítulo inteiro, capítulo 10 de Atos. Esse capítulo ele começa falando da história de um homem chamado Cornélio. Ele era oficial romano, apesar de não ser judeu, ele era um homem muito temente a Deus. E com esse temor a Deus, uma vez ele estava orando e ele teve uma revelação do Senhor. Deus revelou a ele que ele deveria procurar Pedro, que estava a uma cidade de mais ou menos uns 50 quilômetros lá de onde ele estava. Então, quando os homens de Cornélio estavam a caminho de Pedro, Pedro foi orar e teve uma visão. Lá ele escutou uma voz que lhe dava ordem. Porém, apesar de Pedro já ter muitas coisas, ter muito contato com Deus, ele não conseguiu compreender o que aquela voz significava. E enquanto meditava sobre essa visão que ele teve, chegaram os homens da casa de Cornélio. E depois de ter uma boa conversa com esses homens, Pedro compreendeu que Deus não fazia acepção de pessoas. Nem ele poderia fazer acepção de pessoas. Ele compreendeu que ele não deveria ter preconceito com os não-judeus. Então, o que o Pedro fez impulsionado pelo poder do Evangelho? Ele se levantou, foi até Cornélio e ensinou o caminho da salvação em Jesus Cristo, que até o momento talvez era desconhecido para Cornélio. Bom, Pedro, com essa visão, ele aprendeu que o preconceito não tem nada a ver com Deus. Ele foi diferente dos judeus da sua época, pois aqueles judeus lá, eles pensavam que aqueles que não eram judeus eram impuros. E com esse preconceito, com esse pensamento, eles não se relacionavam com essas pessoas que precisavam tanto ouvir o Evangelho de Cristo. E assim como Pedro aprendeu a amar essas pessoas, nós devemos tirar como lição isso. Todo preconceito nós devemos lançar fora. Devemos praticar só o que Jesus deixou como mandamento, que foi amar ao próximo como Cristo amou a igreja. Assim como Pedro aprendeu a amar as pessoas independente da sua raça, nós devemos fazer o mesmo. Devemos seguir o mandamento de Jesus Cristo e proclamar o Evangelho para essas pessoas que precisam escutar, independente de cor, raça, qualquer traço físico. Nós devemos entender que foi Deus que criou todas as pessoas, que criou todas as raças, e independente se ela é branca, parda, amarela, qualquer cor, Ele é o nosso Criador, Ele criou essas pessoas. E é incrível como todas as histórias que a Bíblia conta sempre terminam com o Evangelho de Cristo, que é que nós somos miseráveis pecadores, nós precisamos do sacrifício de Cristo para sermos salvos. E precisamos compartilhar dessas boas novas, independente de qualquer coisa, de religião, cor, enfim, que nós possamos tirar a cada dia como lição da Bíblia, que é o nosso manual, os passos para levar esse Evangelho e fazer isso não porque nós queremos algo em troca, porque nós queremos ser salvos, mas fazer isso porque nós já somos salvos em Jesus Cristo. E isso é
um dom que nós recebemos de graça de Deus e nós devemos compartilhar com aquelas pessoas que precisam, e todo preconceito deve ser lançado fora. Muito obrigado. É nóis.